Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Suelen. Eu fui pega de surpresa agora pela Carol, que é a representante discente, ela que coordena o Café com Pesquisa. Mas eu vou apresentar para vocês hoje a Suleme Mazin, ela é a nossa estatística ali do departamento. Ela vai falar sobre o tema da palestra, Entendendo a Estatística, Análise Exploratória dos Dados, Univariado e Multivariado. Eu vou passar alguns avisos importantes antes do início da palestra. Ao final da fala da Suleme, a gente vai ter alguns minutos para debates, que eles podem ser feitos por vídeo ou escrito no chat. É melhor no chat, porque a gente acompanha a ordem das perguntas, né? Durante a palestra, eu vou enviar um link de confirmação de presença. Vocês precisam entrar nesse link e assinar o seu nome, que é através dele que a gente vai emitir os certificados. Esse tema de hoje ele foi sugerido pelos discentes. Eu vou apresentar a Suleme. A Suleme é graduada em Estatística pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é especialista em Bioestatística pela USP. É mestre com ênfase em métodos quantitativos pelo Departamento de Medicina Social da FMRP. Em 2014, concluiu a especialização... Como chama a especialização? Ciclos e práticas em clínica, em pesquisa clínica. E que é um curso oferecido pela Harvard, certo? E em 2020, ela concluiu o MBA em Ciências de Dados. Bom, Suleme, a fala é sua, fique à vontade. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a Suelen, agradeço a Carol pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre estatística com vocês. Eu adoro estatística, então para mim é muito fácil falar sobre estatística, mas para que não fique uma coisa maçante, eu gostaria muito que vocês participassem também da aula, podem interromper e fazer pergunta, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Dá para ver? Estão já vendo minha tela? Sim. Excelente. Então, eu vou falar um pouco sobre entendendo a estatística. Qual que é a meta, então, dessa nossa aula? Eu não quero fazer que vocês saibam fazer um teste T. Eu quero que vocês entendam quais são os passos das análises estatísticas realizadas em artigos e nas teses de vocês. E para que a gente possa atingir, né, esse objetivo dessa aula, eu vou apresentar algumas definições sobre estatística, que eu percebo quando o pós-graduando ele chega lá, né, para fazer análise dos dados, a gente começa a falar sobre medida de posição central, medida de dispersão, o que é uma inferência, e aí eu começo a perceber que às vezes eles não têm muito essa familiaridade com essas palavras, né, que a gente usa muito em estatística. Então, eu vou dar algumas definições para vocês, para que a gente possa depois falar um pouco sobre análise exploratória de dados. O que é essa análise exploratória de dados? São a parte da estatística descritiva. Depois, vou falar um pouco sobre análise univariada, o que é essa análise univariada, para depois a gente chegar na parte de análise multivariada. Só vou dar uma pequena introdução para que vocês possam entender essas terminologias. Então, definições. O que é uma estatística? Percebam que eu não estou falando o que é estatística, e sim o que é uma estatística. O que é uma estimativa, o que é um parâmetro e o que é uma inferência. Quando a gente fala em estatística e estimativa, são coisas que são relacionadas à nossa amostra. Diferente de quando se fala em parâmetro, que são coisas relacionadas à nossa população. Então, quando a gente se fala em estatística, a gente já vai associar, são coisas da amostra.
Ah, Suleimi, o que é, então, uma estimativa? Uma estimativa é um valor, ou seja, uma medida, que também está associada à nossa amostra. Essa estimativa, ela pode ser uma média amostral. Por exemplo, a média de idade das pessoas incluídas na amostra é uma estimativa pontual, que é diferente também de uma estimativa intervalar. Estimativas intervalar são relacionadas a intervalos de confiança. E diferente de estimativa pontual. A média amostral foi de 30,5 anos. Então, é uma estimativa. Quando a gente já fala em parâmetro, são coisas que são relacionadas à nossa população. Quando nós temos parâmetros, nós medimos todo o mundo, toda a população, e nós sabemos que a média da população é tanto. Então, nós não fazemos estatística quando nós temos a população, porque aquele lá já é o valor real, tá? Muitas vezes as pessoas pegam uma amostra inteira de um hospital ou de uma cidade e quer se fazer estatística em cima daquela população. O que nós fazemos? Primeiro, você tem uma população, então você não vai fazer estatística em cima dela, a não ser as situações em que nós medimos aquela população, ou seja, todo mundo daquele hospital, e nós queremos inferir para outros hospitais que apresentam as mesmas características daquela população. Exceto nessa situação, nós encaramos esse hospital como uma amostra, bom? Então, e o que é uma inferência? É quando nós extrapolamos os resultados da nossa amostra para a nossa população. Isso mesmo, ok? Então, quando nós pegamos o nosso, agora que nós já fizemos essas definições, quando nós pegamos o nosso banco de dados na nossa pesquisa, por onde é que nós começamos? Nós começamos, então, fazendo as estatísticas descritivas. A pessoa chega, mas por que, Suleimi, por que eu vou fazer essa estatística descritiva, sendo que eu só quero o valor de P? Gente, isso acontece. Tá? Às vezes a pessoa quer, Suleimi, eu quero comparar o grupo controle com o grupo caso em relação à variável idade. Mas antes de se fazer essa comparação, nós precisamos calcular as estatísticas descritivas dessa nossa amostra. E o porquê que é importante fazer essas estatísticas descritivas? É importante fazer essa estatística descritiva porque nós precisamos verificar se existe erro de digitação no nosso banco de dados, precisamos verificar se existem valores que são muito discrepantes, precisamos verificar quais são a quantidade de dados perdidos no meu banco de dados e verificar como está a distribuição dos meus dados. Então, sempre que eu tenho um banco de dados, sempre que eu for começar a análise dos meus resultados, né, análise estatística do meu banco de dados, eu tenho que, primeiramente, calcular essas estatísticas descritivas, que a gente também chama ela de análise exploratória de dados. E, Suleimi, o que são essas estatísticas descritivas? Como é que eu faço isso? O que é isso? Para a gente falar em estatística descritiva, primeira coisa, ela está relacionada às nossas variáveis. Tá? Então, a estatística descritiva, eu vou descrever o meu banco de dados de acordo com cada variável. E para eu saber qual é a medida estatística mais apropriada para aquela variável, primeira coisa que eu tenho que saber é, Suleimi, essa é uma variável qualitativa ou essa é uma variável quantitativa? Gente, o que é uma variável qualitativa? O que é uma variável quantitativa? Qualitativa, lembra lá de qualidade, de característica. Então, quando eu estou caracterizando a minha amostra, que são a variável sexo, né, gênero feminino ou masculino, estadiamento de uma doença, cor da pele, são variáveis que são qualitativas.
Suleime, como é que eu vou descrever essas variáveis? Como é que eu vou calcular qual é a estatística descritiva que eu vou utilizar para descrever essa variável? Ah, então, quando eu tenho uma variável que é qualitativa, eu vou usar frequências absolutas e relativas. Suleime, mas o que é, então, uma frequência absoluta? É o N, gente. Se eu tenho 100 pessoas da minha amostra, eu vou contar qual é o número de pessoas do sexo feminino, qual é o número de pessoas do sexo masculino. Isso, então, é uma frequência absoluta. E o que é a relativa? A frequência relativa é a porcentagem. Então, eu vou pegar o número de pessoas do sexo feminino e vou dividir pelo número total da minha amostra. Então, eu vou ter lá 30% é do sexo feminino, 70% do sexo masculino. Então, essas são as frequências absolutas e as frequências relativas. Ah, Suleime, então agora eu já sei que quando a minha variável for qualitativa, eu vou apresentar elas com frequências absolutas e frequências relativas. Suleime, mas quando as minhas variáveis são quantitativas, o que eu faço? E o que são variáveis quantitativas? Variáveis quantitativas são variáveis numéricas, ou seja, idade. A idade, ela é uma medida em anos. Então, eu tenho lá, o paciente A tem 30 anos, o paciente B tem 37 anos, o paciente C tem 40 anos. E aí, o que eu faço, então? Qual é a medida de estatística descritiva mais apropriada nessa situação? Nessa situação, nós vamos calcular medidas de posição central e medida de dispersão. O que são, então, essas medidas de posição central? Medidas de posição central são onde os dados tendem a se agrupar, ou seja, média, mediana e a moda. A moda não é uma medida muito utilizada em estatística, mas ela existe, tá? Ou seja, o que é essa moda? É a medida mais frequente. Agora, ali, quando eu tenho, então, essa medida de posição, eu estou falando de média ou mediana. E quando que eu uso uma média e quando que eu uso uma mediana? A mediana sempre divide o nosso banco de dados em 50% abaixo e 50% acima daquela estimativa pontual. Já a média, ela pega, soma todos os valores e divide pelo total, tá? A média, ela é uma medida que ela é influenciada quando eu tenho pontos muito discrepantes. Então, quando eu já fiz estou fazendo calculei a média, a mediana. Se eu observei que a média e a mediana são muito próximas, eu já tenho evidências de que a distribuição ela segue aproximadamente uma curva de Gauss. E o que é, então, uma medida de dispersão? É um desvio padrão, um erro padrão, intervalo interquartil, valores mínimos e máximos. Tá ok? Então, agora que eu sei que é uma variável qualitativa, o que é uma variável quantitativa, eu já vou saber qual é a medida, né, de estatística descritiva mais apropriada para cada situação. Se ela é qualitativa, eu vou descrever frequências absolutas e relativas. Se for quantitativa, medida de posição central e medida de dispersão. Sendo que medida de posição central vai ser a média ou a mediana, medida de dispersão, desvio padrão ou intervalo interquartil. Lembra que, se eu calculei a média, eu vou ter que colocar seguida do desvio padrão. Se eu estou usando a mediana, eu vou ter que colocar a mediana seguida do intervalo interquartil. E o que é esse intervalo interquartil? A mediana, ela dá 50% dos dados acima, 50% dos dados abaixo. A medida, né, interquartil vai ser o valor 25% e o valor de 75%, ok? E como que eu vou apresentar os meus resultados das minhas estatísticas descritivas? Nós vamos apresentar ele através de tabelas ou através de gráficos, ok? Então,
calculei a nossa estatística descritiva. Primeiro, eu faço sempre a estatística descritiva e eu vou olhar para verificar se a média está próxima da mediana. Se o desvio padrão está muito grande, eu já vou verificar que a média está um pouco distante da mediana. Isso pode ser um indício de que aquela minha variável não segue uma distribuição normal. Olha, lembre-se disso, tá? Bem, ó, se a média está próxima da mediana, eu tenho indícios, né, um indicativo de que aquela variável segue, então, uma distribuição normal. Por que eu tenho que saber isso, Lembre? Porque quando a gente for fazer a nossa análise univariada, a gente tem lá que a variável deve seguir, então, alguns pressupostos, né, daquele teste. Os testes, ele tem pressupostos para serem atendidos. Ok? Aí, calculei as nossas estatísticas descritivas, verifiquei se existem outlier, verifiquei se a média está próxima da mediana. Eu vou calcular, então, as medidas de posição central e a de dispersão, as frequências absolutas e as relativas. E vou apresentar, então, as estatísticas descritivas através de tabelas ou gráficos. Geralmente, essa estatística descritiva, nós apresentamos ela na tabela 1, que é a tabela de caracterização da nossa amostra. Agora que nós já estamos craque, o que é, então, uma análise exploratória de dados, que nós já fizemos essa análise exploratória de dados, nós precisamos partir para a análise univariada. A análise univariada, muitas vezes, ela também faz parte da tabela 1, que eu vou chamar de tabela de caracterização da nossa amostra. E essa análise univariada, geralmente, ela é seguida de um valor de P ou de um intervalo de confiança. Eu não gosto muito do valor de P. Por quê? Porque ele fala somente em relação, ele fala somente se existe uma diferença entre os grupos ou não. E ela também é uma medida que ela é muito associada ao tamanho da amostra. Ou seja, quando eu tenho uma amostra que ela é muito grande, eu posso ter um p-valor muito pequeno, onde ele pode detectar uma associação, quando essa associação ela não existe. E quando eu tenho uma amostra que é muito pequena, eu posso ter um p-valor que é grande, ou seja, ele não detecta uma associação que possivelmente existe. Isso daqui está associado aos erros, né, em estatística. Lembra lá de erro tipo 1, erro tipo 2? Então, o p-valor, ele só detecta isso. Então, o que é uma análise univariada e qual que é o objetivo dessa análise? É detectar quais fatores se associam com o nosso desfecho de forma independente. Por que eu faço essa análise univariada? Eu faço ela principalmente quando o meu estudo é um estudo observacional. Ou seja, eu tenho lá um estudo caso-controle e eu quero verificar se existe diferença entre as minhas variáveis em relação ao caso e o controle. E quais são as variáveis que se associam ao nosso desfecho, né? Lembrando que estudo caso-controle vai ser o grupo vai ser o nosso desfecho, que é aquele nosso variável-alvo. E vou verificar quais os fatores se associam a ela de forma univariada. Em estudos observacionais, é extremamente importante fazer essa análise univariada, ou seja, eu vou comparar de forma independente quais as variáveis diferem em relação aos grupos. Sulemi, o que é isso? Explica melhor o que é comparar de forma independente. Por exemplo, eu tenho lá, vamos supor que o nosso desfecho seja câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão, a possível resposta para ela é sim ou não, e ela é uma variável binária, ou seja, é uma variável qualitativa binária. E eu vou verificar quais são os fatores que associam ao câncer de pulmão. Eu tenho lá uma variável que é tabagismo, que também é uma variável qualitativa, a resposta sim ou não. Quando eu faço a análise univariada, eu vou descobrir que
quem fuma tende a ter câncer de pulmão. Eu tenho também uma outra variável, que é hábito de tomar café. Então, eu vou lá descobrir que tomar café também se associa ao câncer de pulmão. E eu posso, se eu fizer somente a análise univariada, eu vou concluir que quem toma café tende a ter câncer de pulmão. E isso não é verdade. Porque quem toma café, quem fuma, tende a tomar mais café, e o fumo leva a câncer de pulmão. Então, isso daqui a gente chama de variável de confusão. Por isso que a gente faz a análise univariada, só que a gente vai tomar a nossa conclusão com base na nossa análise multivariada. Então, se eu faço só a análise univariada, eu vou concluir que quem toma café tende a ter câncer de pulmão. Porque eu não estou controlando essa variável pelas outras, ok? Então, eu levo a conclusões errôneas se eu só faço uma análise univariada. Mas por que é importante eu fazer, então, a análise univariada, Sueli? Por que eu não faço somente a análise multivariada, faço a estatística descritiva e depois vou para a análise multivariada? Eu tenho que fazer a análise univariada para verificar quais são as nossas variáveis que são de confusão. O que são essas variáveis de confusão? São variáveis que se associam tanto ao nosso desfecho quanto a uma outra variável exploratória. Tá? Então, por isso que é importante fazer essa análise univariada. Suleime, como que eu faço, então, essa análise univariada? Através de testes, de hipótese, intervalo de confiança, e faltou colocar aqui medidas de tamanho de efeito, tá? Quais são os testes de hipótese mais utilizados em análise univariada? Quando eu tenho uma variável que é quantitativa e outra variável que é qualitativa, por exemplo, quero verificar, existe diferença da idade em relação aos grupos? Eu tenho lá a nossa variável idade, que é quantitativa, tenho lá a variável que é grupo, caso ou controle, binária. Então, eu posso fazer lá um teste T de student. Ah, Suleime, então, bastou eu quantitativa e outra variável binária, eu vou fazer o teste T. Não, não é assim. A gente precisa verificar primeiro qual é a distribuição dessa variável, porque o teste T, ele tem alguns pressupostos em cima disso. Eu posso também calcular o nosso intervalo de confiança, que ele vai quantificar, né, essa diferença que existe entre os grupos e vai me dar um intervalo de confiança. E é uma medida muito mais concreta, né, do que se basear somente no p-valor. E eu tenho também as nossas medidas de tamanho de efeito. O que são essas medidas de tamanho de efeito? Um odds ratio, risco relativo, razão de prevalência. São medidas que a gente chama de medidas de tamanho de efeito, ou seja, são medidas que quantificam a associação entre um desfecho e uma variável exploratória. Eu não lembro se eu expliquei direito o que é um desfecho e o que é uma variável exploratória. O desfecho, ele vem sempre é uma coisa que acontece depois da minha variável exploratória. Por exemplo, se eu tenho lá 3 variáveis, fumar, câncer de pulmão e tenho também a variável tomar café. Câncer de pulmão, e eu quero verificar quais são os fatores que levam ao câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão vai ser o meu desfecho. As variáveis exploratórias serão tabagismo e hábito de tomar café. Então, lembra que o câncer vem sempre depois, né? Os nossos desfechos é um acontecimento após as análises exploratórias de dados. Então, primeiro, após a variável explicativa. Primeiro ele fuma, para depois ele ter câncer, tá? E o que são a nossa análise multivariada? A gente faz análise, chama, né, de análise multivariada, os modelos de regressão ajustados. O que são esses modelos de regressão?
Na análise multivariada, eu já vou verificar de forma conjunta. Eu tenho o desfecho e eu vou colocar no meu modelo estatístico todas as nossas variáveis exploratórias. E aí eu vou ver de forma conjunta quais são as variáveis explicativas que se associam ao nosso desfecho, tá? E diferente da análise univariada, que faz essa medida independentemente, tá? A análise multivariada eu já considero conjuntamente. Então, quando eu vou, se o nosso estudo ele é um estudo observacional, eu vou estimar lá um estudo observacional tipo caso-controle, eu vou estar estimando um odds ratio. Eu sempre estimo o odds ratio bruto, que é o odds ratio bruto, ele é na análise univariada, e estimo o nosso odds ratio ajustado. Eu sempre vou concluir em cima do ajustado. Só que eu sempre vou olhar o bruto ajustado para verificar quais são as variáveis de confusão no meu modelo. Ok? Os modelos de regressão. Faço um modelo de regressão linear quando o meu desfecho ele é quantitativo. Vou fazer um modelo de regressão logística quando o meu desfecho é binário. Log binomial quando é binário. Weibull exponencial em modelo de Cox, eu ajusto quando o meu objetivo é verificar qual é o tempo até a doença, né? Em modelos de análise sobrevida. Eu utilizo geralmente modelo de Cox, exponencial ou Weibull. Existem infinitos outros modelos que eu posso aplicar aqui para responder a minha pergunta de pesquisa. Só que, se eu tomo a minha decisão de qual modelo utilizar somente olhando para o tipo de dado, eu posso levar a conclusões enviesadas na minha pesquisa. Análise estatística, ou seja, análise multivariada, ela sempre deve ser linkada ao desenho de estudo. Por que, Suleime? Porque em estudos observacionais do tipo caso-controle, a medida mais indicada, medida de tamanho de efeito mais indicada vai ser um odds ratio. Quando eu tenho um estudo de prevalência de transversal, eu vou estimar a razão de prevalência. E o estudo de coorte, eu vou estimar, então, um risco relativo. Porque saber qual é o desenho do estudo, ele impacta na análise estatística. Eu sei que um odds ratio, um modelo de regressão logística, ele estima o odds ratio. E o odds ratio, ele é mais indicado quando o estudo, ele é um estudo caso-controle. Só que o risco relativo e a razão de prevalência, ele se aproxima do odds ratio, quando a nossa prevalência da doença é baixa. Tá? Somente nessa situação. Se ela não é baixa, se eu utilizar o odds ratio como uma medida de estimativa do risco relativo, eu vou ter uma estimativa enviesada, tá? Uma conclusão errônea no nosso estudo. Tem um artigo que é até recente, né? Que é esse daqui, análise de regressão logística em estudos observacionais. Por quê? Estudos observacionais, geralmente o nosso desfecho ele é binário. Ele é o grupo, né? Caso ou controle, geralmente ele é binário, o nosso desfecho. E é muito comum a gente verificar modelo de regressão logística, quando o nosso desfecho é binário, e colocar lá um odds ratio como uma medida de tamanho de efeito, para quantificar a associação entre dois grupos. Só que o que acontece? Lembra lá que eu expliquei, se a prevalência da doença ela é alta, o odds ratio vai ser uma estimativa enviesada do risco relativo. Então, o que ele coloca aqui nesse artigo, né? Que regressão logística é comumente usada em estudos epidemiológicos. Entretanto, na prática, muitas pessoas só consideram os dados em vez do desenho de estudo como o assunto mais importante quando realizam a análise. Então, ele acaba descrevendo isso nesse artigo. E é exatamente por esse motivo, pelo odds ratio ser uma medida enviesada do risco relativo quando a prevalência da doença ela é alta.
Então, o que eu quis mostrar para vocês, né, de forma breve, quando começa a se analisar os dados. Primeiro, então, eu vou fazer a nossa análise exploratória de dados, que é calcular a nossa estatística descritiva. Depois, eu vou fazer essa análise univariada. O que é isso? São os nossos testes de hipótese, intervalo de confiança e medida de tamanho de efeito bruta, tá? E após realizar essa análise univariada, nós vamos fazer, então, as nossas análises multivariadas, que é verificar de forma conjunta quais são os fatores que se associam ao nosso desfecho. Então, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas relacionadas ao nosso tema. E eu estou à disposição de vocês, até mesmo pelo chat, pelo e-mail, a qualquer momento, para esclarecer as dúvidas. Ok? Obrigada, Su. Foi bem esclarecedor, eu que não entendo muito, já estou entendendo alguma coisa. Foi assim, algo bem introdutório, viu, pessoal? Acho que nosso objetivo aqui não é ensinar vocês a fazer um teste T, não é ensinar vocês a fazer um modelo de regressão logística, mas sim, talvez explicar por onde é que eu começo quando eu tenho meu banco de dados. Primeira coisa, gente, sempre vai começar calculando as estatísticas descritivas. Ou seja, eu vou verificar se existe erro no meu banco de dados, se existem valores discrepantes. Vou começar do início, tá? Que é o nosso banco de dados. Depois disso, nós vamos começar a fazer os testes, né, de hipótese. Isso sempre, gente, a análise estatística, ela sempre deve ser realizada para responder o objetivo da pesquisa. Então, eu sempre olho para o objetivo, olho para o desenho do estudo, para depois saber qual é o método estatístico mais apropriado para responder aquela pergunta. E eu também vou olhar se aquele método estatístico, se ele atende os pressupostos da aula, os pressupostos do modelo. Então, é sempre, todo modelo estatístico, ele tem alguns pressupostos, exceto, né, as análises não paramétricas. A análise não paramétrica, ela sempre vai dar um valor de P. E valor de P, ele sempre é influenciado pelo tamanho da nossa amostra. Se eu tenho uma amostra muito grande, eu tendo a ter um valor de P pequeno. Por isso que eu não olho só o valor de P. Eu vou utilizar medidas de tamanho de efeito para quantificar quantificar a associação, seguida do intervalo de confiança, para eu ter uma noção dessa variabilidade. Ok? Dúvidas? Vamos lá, pessoal, aproveitem agora. Suleime, como é que eu descrevo, como é que eu apresento os resultados, né, no artigo? Porque é uma coisa que, às vezes, os alunos chegam lá na hora de fazer análise, e aí eu passo o relatório estatístico e ensino ele como a montar essas tabelas. E aí, como é que eles vão montar lá? Lembra lá que eu falei que a tabela 1, ela é sempre uma tabela de caracterização da nossa amostra? Então, como é que eu vou montar essa tabela? Nas nossas linhas, eu vou colocar as nossas variáveis. E aqui nas colunas, eu vou colocar, geralmente, o nosso desfecho, né? Se é um estudo observacional, vai ser grupo caso ou controle, seguido ou de um p-valor ou de um intervalo de confiança, 95%, seguido lá do nosso limite inferior e limite superior, porque às vezes eu coloco lá, pessoal, o intervalo de confiança. Então, a gente tem que apresentar o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança. E também, se é uma comparação entre as médias, eu coloco aqui uma estimativa da diferença entre as médias, tá? Dif entre médias. E aqui, por exemplo, se eu quero comparar a idade
Em relação ao grupo caso controle, eu vou descrever como eu vou apresentar a nossa média, seguida do desvio padrão, a média seguida do desvio padrão, o p-valor, diferença entre as médias e o intervalo de confiança. Lembra que eu só vou ter esse intervalo de confiança se eu fiz um teste T. Se eu fiz um teste não paramétrico, eu vou ter apenas o valor de P. Depois vou calcular média, desvio padrão do caso e do controle, vou colocar o p-valor. E se a nossa variável for do tipo qualitativo, eu vou ter lá gênero feminino, aí eu vou colocar a frequência absoluta seguida da porcentagem. E aqui eu posso colocar, né, um odds ratio, um risco relativo, dependendo do desenho do estudo. Então, eu apresento, né, geralmente dessa forma aqui os nossos resultados. Muitas vezes a gente prefere colocar em forma de tabela do que em gráfico. Porque geralmente as revistas, né, tem lá o número de tabela, ou às vezes elas cobram pelo gráfico, dependendo da revista. Então, a gente coloca mais em forma de tabela. A tabela 1, caracterização da nossa amostra. E a tabela, ele já nessa caracterização da nossa amostra, a gente já coloca, muitas vezes, o valor de P ou a nossa medida de tamanho de efeito, né? Suleime, se eu tenho lá, se o meu estudo não é um estudo observacional, se ele é um estudo, um ensaio clínico, eu tenho que comparar, eu tenho que colocar um p-valor quando eu estou comparando as nossas variáveis de forma, né, na tabela 1? Não. Por quê? Muitas revistas já estão pedindo para tirar, porque se foi feita uma randomização nesse seu trial, na tua pesquisa, a randomização, ela quer deixar os grupos mais homogêneos, tá? Então, ele já tiro ali todos aqueles vieses, que são aquelas variáveis de confusão que podem influenciar no nosso desfecho. É como se eu fizesse um pareamento para que não interfira no nosso desfecho, que é a comparação, né, entre os grupos em um ensaio clínico. Por isso que, geralmente, em ensaio clínico, eu já não coloco na nossa tabela 1, que é a tabela de caracterização da amostra, os p-valor, diferença entre a média e intervalo de confiança. Eu coloco só as estatísticas descritivas, quando eu faço, então, o nosso ensaio clínico. E se eu tenho um ensaio clínico, eu vou fazer um modelo de regressão logística? Não. Se eu tenho um ensaio clínico, eu vou estimar um risco relativo. E aí, como é que eu estimo esse risco relativo? Através de um modelo log binomial ou através de um modelo de Poisson. Ok, pessoal? Su, temos duas perguntinhas no chat. O Lindson, ele está perguntando qual seria uma fonte que você indicaria quanto, em meio a um desenvolvimento de um projeto, pudesse ser consultado com facilidade. Ele até indicou aqui a terceira edição do livro Projeto de Pesquisa, Métodos Qualitativos, Quantitativos e Mistos. Você tem alguma outra indicação? Eu gosto muito, se for uma análise mais introdutória, eu gosto muito do Pagano, do livro do Pagano e Gravot. E tem também o livro do professor Edson, que é esse daqui, mais recente, né? Bioestatística para curso de graduação na área da saúde. Que também é bem interessante, eu gosto bastante dele. Ok? Ele está pedindo indicação de livro, né? Isso. Projeto de pesquisa, métodos qualitativos, quantitativos e mistos. Eu não gosto de falar de método qualitativo. Isso. Ele utiliza essa terceira edição. Pode ser também. Mas tem esses dois livros que são bem legais também, que eu gosto bastante. Só que são mais introdutórios, né? Não chega mais naquela parte de modelagem. O que eu acho muito importante o pós-graduando ter uma noção? Quando ele pegar um artigo, ele tem que ter uma noção por que a pessoa fez um teste T, principalmente por que fez um teste não paramétrico. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro. Eu não gosto de testes não paramétricos, como eu já falei, acho que isso é até
meio que universal na área da saúde, ele estima só o P-valor, e ele é muito influenciado pelo tamanho da amostra, né? A Jumel até pergunta aqui, explicar um pouco a diferença entre o tamanho da amostra e o poder do teste. É exatamente isso. Quando eu tenho uma amostra muito grande, eu tenho, geralmente, né, um poder de teste também mais alto, né? E eu posso detectar diferenças que são diferenças estatísticas, mas que não são diferença clínica. Por isso que o estatístico e o clínico, eles têm que ser irmãos, gente. Irmão, porque eu, como estatístico, lembra lá que eu falei, no modelo de regressão multivariada, o desfecho sempre vem depois das análises das variáveis exploratórias. Se a gente não conversa sobre isso, eu muitas vezes não sei, o que vem depois? Uma extensão de... Por exemplo, se o nosso desfecho, trabalho da Carmen lá, que o desfecho dela é dor pélvica crônica. E no modelo a gente acaba colocando o intestino irritado. Só que, poxa, a variável intestino irritado, ela também é associada, né? O que vem antes? Primeiro ela tem intestino irritado, para depois ter uma dor pélvica crônica, ou primeiro tem dor pélvica crônica, para depois ter a variável intestino irritado. É difícil a gente saber o que vem antes e o que vem depois nisso. Então, essa conversa com o clínico, ela deve ser assim, sempre muito, muito bem realizada, porque às vezes eu posso acabar colocando covariáveis no nosso modelo que não devem estar ali. E aí o clínico, ele tem que ter essa percepção de saber, Suleme, não, porque essa variável acontece depois do nosso desfecho, então ela não pode entrar no nosso modelo. Suleme, mas eu não sei o que vem primeiro, vem o intestino irritado ou a dor pélvica crônica, né? O que vem primeiro? Aí a gente tem que pensar numa outra forma de analisar esse banco de dados. Mas para isso precisa ter essa conversa bem esclarecedora, né, entre o clínico e o estatístico. Muitas vezes, né, o pesquisador chega lá, o pós-graduando chega lá e eu acabo fazendo a análise e entregando o relatório. E, gente, eu também escrevo toda a parte da estatística. Só que qual é a primeira coisa que eu vou fazer? A estatística descritiva. Eu vou fazer toda a parte da estatística descritiva, vou dar para o pós-graduando. Primeiro você vai verificar, vai olhar para esses números, você vai tabelar ele. O que é tabelar? Colocar no relatório estatístico, você vai escrever, porque quando o pós-graduando ele começa a escrever esses resultados, ele já começa a ter uma noção depois de como que ele vai discutir esses dados, tá? E ele já começa a perceber o que tem diferença, né, clínica do que não tem. E aí, depois que a gente fez primeiro essa parte da estatística descritiva, nós vamos fazer a univariada e seguida da multivariada. E aí, depois a gente escreve toda a parte da estatística que foi realizada no projeto. Então, como que nós vamos escrever no artigo ou na tese a parte da estatística, que eu acho bem legal a gente falar isso, né? Eu vou começar escrevendo que foi realizada uma análise descritiva, né? Vou colocar lá como que eu realizei essa análise descritiva, se foi através de média, se foi através de mediana, qual foi a medida de dispersão que eu usei. Eu vou falar se eu fiz algum gráfico. Geralmente a gente faz os gráficos para verificar as distribuições das variáveis. E depois vou falar qual foi a análise univariada que foi feita. Geralmente, gente, teste T, teste Wilcoxon, ou quando elas são variáveis qualitativas, a gente faz o teste Q quadrado, ou o teste exato de Fisher. Isso daqui tudo entra na análise univariada. Depois vou passar para a análise multivariada, que eu vou descrever quais foram os modelos estatísticos realizados para atingir o objetivo da pesquisa. Aí vou falar lá que foi feita uma análise sobrevida, onde foi considerado o modelo de Cox, para estimar o tempo até o óbito, né? E por último, eu descrevo qual foi o programa estatístico que foi utilizado para realizar a estatística da minha pesquisa. Eu sempre
sigo essa ordem, né, como se fosse uma ordem cronológica no momento de realizar a análise dos dados. Eu também vou descrever no meu projeto essa ordem cronológica. Lembrando que eu estou escrevendo a parte da estatística para responder aos objetivos da pesquisa. Eu posso até colocar, na hora de descrever a parte da estatística, posso colocar, até descrever, para verificar quais as variáveis se associavam ao câncer de mama, né? Câncer de mama não, câncer de pulmão, para verificar quais as variáveis se associam ao câncer de pulmão. Foi realizado um modelo de regressão logística, e onde esse modelo de regressão logística estimou a medida de tamanho de efeito chamada odds ratio. O odds ratio, ele quantifica a associação de cada variável ao desfecho, e esses modelos foram implementados no programa SAS, no programa R e a versão. Ok? Fica uma coisa muito imparcial, né, gente? Podem perguntar, viu, pessoal? Podem abrir o microfone. Dúvidas? Suleimi, quando eu tenho estudo, você me falou que quando o meu estudo é observacional caso controle, eu vou utilizar como medida de tamanho de efeito um odds ratio. Suleimi, e quando eu tenho um estudo híbrido, que, por exemplo, é um estudo caso controle aninhado a uma corte? Se é um estudo caso controle aninhado a uma corte, eu também vou utilizar um modelo de regressão logística, né, que vai estimar o nosso odds ratio. Suleimi, existe também alguns fluxogramas, que são aqueles, vou olhar aqui que eu quero, comparar médias em relação aos dois grupos, vou fazer um teste T, ou não, verifica a distribuição dos dados, segue uma distribuição normal, não segue, faço um modelo não paramétrico de Wilcoxon. Existem também, gente, aqueles fluxogramas estatísticos. Eu não gosto daquilo. Por que eu não gosto? Porque cada banco de dados, ele tem a sua particularidade. E ele também segue, ele também é proveniente de uma pesquisa que tem determinado desenho de estudo. Eu gosto sempre de olhar para esse desenho de estudo, olhar para os objetivos da pesquisa, para depois saber mais ou menos qual é o norte que nós vamos utilizar, qual é o modelo estatístico. E nem sempre aquele modelo estatístico proposto vai ser o mais indicado. Por exemplo, se eu tenho lá um estudo de coorte, onde eu vou estimar o nosso risco relativo, né? Risco relativo ajustado, ou seja, o que esse risco relativo vai fazer? Ele vai quantificar o quanto que uma variável exploratória, né, explicativa, está influenciando no nosso desfecho. Ou seja, o quanto que fumar leva a câncer de pulmão. Então, isso que o risco relativo vai fazer. Quanto que ele vai estimar o quanto que está associado, né? Diferente do p-valor, que só fala se existe ou não associação. E quando eu faço lá o nosso modelo log binomial para estimar esse risco relativo, se o nosso tamanho da amostra foi pequeno e eu tenho muitas covariáveis, o nosso modelo ele pode não convergir, porque ele acaba dando problema de máxima verossimilhança restrita. O que é isso? É quando eu tenho muitas covariáveis e pouco N. Nosso tamanho da amostra acaba sendo pequeno. Ok? Deu para entender, pessoal? Eu já tô craque, vou te substituir nas férias. Ai, que bom. Mais alguma pergunta? Acho que a Fabiana quer fazer uma pergunta. Ela tá com vergonha de fazer pergunta. Não, Fabiana, não é que a sua pergunta pode ser pergunta de outro. Não tô com vergonha, não. Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma análise de expressão diferencial de um microRNA. E eu pensei em usar uma regressão linear pareada. Seria possível? Porque eu tenho amostras normais e tumorais, por isso que seria pareada. Qual é o desenho do estudo, Fabiana? Estou trabalhando com câncer de mama, com pacientes do TCGA, só que com as amostras normais não são tantas, né? São 130 mais ou menos amostras.
E aí, eu só ia comparar, então, a expressão de alguns microRNAs, eu tenho 24 microRNAs, se eles estão diferencialmente expressos entre o grupo, sabe? Sei. Ali você tem 24 RNA e seu desfecho é câncer de mama, sim ou não? Não, eu tenho certeza que essas pacientes têm câncer de mama, entendeu? Tem câncer de mama, certo. Isso. A amostra normal foi retirada durante a cirurgia para a retirada do câncer da mama. Então, o médico tirou o câncer e também tirou uma amostra normal. Por isso que é pareada, porque é da mesma paciente. Ah, certo, entendi. E aí você quer comparar os dois grupos. Isso. E o que você está sugerindo? O que você fez para comparar? Então, ou eu pensei em fazer uma análise de regressão linear, pareando, não sei se é possível, ou um teste T pareado entre cada microRNA. Se a minha distribuição for normal, né? Se não for, eu vou usar o Wilcoxon. Certo. Primeira coisa vai ser a expressão do microRNA, ela é quantitativa, né? É, quantitativa. Quantitativa. Vamos olhar aqui, vamos imaginar o seu grupo. Aqui você tem o grupo. Posso deixar assim, né? Caso e controle, porque aqui é a sua amostra normal. Isso. E aqui, só que aqui os grupos, eles são pareados. Lembrando que, como os grupos são pareados, eu tenho que utilizar um teste que leve em consideração esse pareamento. Isso. E você tem aqui os microRNA. Primeira coisa que eu faria aqui, por onde é que eu vou começar? Vou calcular as estatísticas descritivas, tá? Eu faria assim, por exemplo, eu faria várias tabelas, eu tenho 24 microRNAs, então faria 24 tabelas, e aí onde você está, aí seria a amostra, eu colocaria a amostra aí. Aqui não é o RNA 1, 2, 3, até o 24 aqui? Então, mas... é verdade, não tinha pensado nisso. Verdade. Aí aqui vai ser a amostra normal, vou colocar aqui normal, e aqui alterado. Tá. E aí eu repetiria isso na coluna, então. Tipo, alterado e normal, o microRNA 1, por exemplo, normal e alterado microRNA 2, ou aí já ia ficar confuso, será, para fazer análise? Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calcular qual é a média, geralmente aqui vai ser mediana, né? Coloca a média, estima a média, a mediana e estima os dois, tá? Desvio padrão, intervalo interquartil. E aí você vai olhar para essas medidas. E além de olhar para elas, é interessante fazer os gráficos de cada microRNA. Isso. Eu faria um histograma para ver a distribuição. Isso, exatamente isso. E aqui você quer verificar se eles estão diferencialmente expressos em cada uma das amostras, né? Começaria calculando, então... Pode falar. Eu pensei em ver o todo, tipo, não pegar cada amostra, mas o todo. Um valor de P, por exemplo. Aqui não você... um valor de P por amostra, entendeu? O valor de P por microRNA. Aqui eu chamei, aqui é microRNA, são 24 microRNA, né? Isso. Isso, 24 microRNA. Aqui vai ser os 24 microRNA. Eu escrevi só RNA, mas são os 24. Mas dá para entender. Dá para entender, né? São os 24 microRNA. Vou colocar as estatísticas descritivas dele. Tá. E depois eu posso calcular, então, um teste T pareado. Tá. Se ele tiver, então, uma atribuição normal. O problema disso tudo é que essas microRNA, eles acabam sendo muito correlacionados. Você acaba fazendo muito esses testes, né? Vários testes para cada um. Eles acabam tendo uma correlação ali. Mas é o início, tá? Tá. Vai ser isso daqui é o início. E aí, não sei se você já trabalhou com amostras de microRNA. Já trabalhou? Já? Já. Não. E aí você normaliza essas amostras com o quê? Com log de 2, log de 10? Log de 10. De 10? Isso. Tá.
E aí depois coloca o teste T pareado. Não esquece disso, tá? Você trabalha com R? É no R que eu faço. Isso, excelente. Lá no R é T.teste, e aí você coloca rapidinho. pareado igual true. Isso, obrigada. Mas então, se eu usasse, por exemplo, no R, aquela LM, por exemplo, de regressão linear. Aí vai ser a regressão linear. Por que você não vai fazer regressão linear? Porque o seu desfecho aqui, vamos entre aspas, tá? É grupo alterado e normal. A não ser que você coloque RNA como desfecho e ali o grupo como sendo uma covariável, né? E aí, sim, você vai... Só que aí você vai fazer um modelo para cada um. E vai ser a ANOVA ou ANOWAY. Tá. Entendi. Aqui é bom primeiro definir o que vem depois. Lembra aquilo lá que eu te falei do desfecho? Sempre vem depois da variável exploratória. Uhum. Ok, tá certo. Okay. Muito obrigada. Tem um caso que acho que vale até a pena, talvez, falar aqui. Depois eu vou te passar, que eu estou fazendo para a Cris e Bart. É um heatmap de RNAs também. Que talvez até seja interessante para você. Depois eu vou te passar. Eu já fiz o heatmap. Você já fez? Ok. Agora eu quero ter o valor do P, sabe? Para dar uma força no artigo. Tá. Então é isso mesmo. Faz o teste T pareado. Aí no teste T pareado, não adianta o resultado da ANOVA, ele vai ser baseado na estatística F e o teste T vai ser baseado na estatística T, tá? Faz direto o teste T pareado. Usa o T.teste pareado igual a true mesmo no R. Tá certo. Obrigada. A gente tem 3 minutos. Alguma última pergunta? Pessoal tímido. Também o assunto é difícil. A gente vai encerrar esse Café com Pesquisa. Pessoal, não esqueçam de entrar no link da presença para emitir o certificado. Obrigada a todos. Obrigada, Sulene. Foi ótima a sua aula. Eu espero encontrá-los no nosso próximo evento. Ok. Eu que agradeço a todos pela participação. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, viu, pessoal? Muito obrigada.